Muitas pessoas leem o Gênesis como se fosse apenas um relato histórico ou uma bela metáfora sobre o início da humanidade. Mas, por trás das palavras, existe um código espiritual capaz de explicar por que tantos vivem cansados, confusos e, por dentro, quebrados. Talvez você já tenha sentido isso, um corpo que segue funcionando, uma alma sobrecarregada e um espírito silencioso. A verdade é que não estamos sofrendo apenas por questões emocionais ou físicas. Existe um tipo de dor que não aparece em exames, mas rouba o sentido de viver. E o mais intrigante, a solução para essa dor não está nas terapias mais modernas, nem nas técnicas de autoconhecimento mais avançadas. Ela está escondida no mesmo lugar onde tudo começou, o Gênesis. O problema é que, com o tempo, esquecemos a diferença entre corpo, alma e espírito. Misturamos tudo e, assim, vivemos espiritualmente fragmentados, tentando curar sede com pão. E, enquanto isso, a chave para restaurar essa unidade continua à nossa frente. Mas poucos têm coragem de girá-la. Se você aplicar o princípio que vamos explorar aqui, pode começar a perceber mudanças já nos próximos dias. Porque não se trata apenas de estudar algo novo, mas de voltar ao ponto exato onde o ser humano recebeu seu primeiro sopro de vida. O sopro que não apenas criou, mas ativou propósito, identidade e conexão direta com Deus. Prepare-se, porque essa não é uma mensagem comum. Não é sobre religião, é sobre reconexão. Não é sobre teoria, é sobre prática. E à medida que avançarmos, você vai perceber que o Gênesis não é só o começo da história. Ele é o mapa para recomeçar a sua. Mas antes de tudo, precisamos entender como começa a dor invisível que tantos carregam e por que ela pode estar gritando dentro de você sem que perceba. Há pessoas que acordam todos os dias com o corpo inteiro, mas a alma despedaçada. Elas sorriem para o mundo, enquanto por dentro carregam um silêncio ensurdecedor, como se uma parte vital de si tivesse se desligado. Essa divisão interna não sangra, mas corrói. É como viver com o rádio ligado em uma estação fora de sintonia. O som vem, mas não comunica. Muitas vezes confundem essa desconexão com cansaço, estresse ou até com coisa da cabeça. Mas é mais fundo que isso. Sabe aquela sensação de estar presente, mas não realmente vivo? De estar em reuniões, festas, compromissos e mesmo assim sentir que falta algo essencial? Isso acontece quando o espírito, que deveria orientar e aquecer, está abafado. Quando a alma, que deveria sentir e se expressar, está trancada. E o corpo? O corpo apenas repete rotinas. Um zumbi social, funcional, mas desconectado do seu eixo sagrado. Muitos vão ao médico, outros ao psicólogo. Alguns até tentam terapias alternativas. Mas se o espírito está calado, não há remédio que cure o eco da ausência. A dor invisível não grita com palavras, grita com angústia. Ela aperta o peito sem explicação, rouba o brilho dos olhos e seca as emoções. Não é à toa que tanta gente anda anestesiada, para não sentir que perdeu algo que nem sabe nomear. E tem mais, quando o corpo clama, com dores crônicas, cansaços inexplicáveis ou doenças que não aparecem nos exames, é a alma tentando traduzir a mensagem do espírito que já não consegue mais se manifestar diretamente. A alma vira intérprete de uma linguagem espiritual esquecida. Mas se ela também estiver ferida, tudo trava. A comunicação interna se rompe. É nesse ponto que o ser humano se fragmenta. Torna-se 3 pedaços em conflito. O corpo pedindo alívio, a alma gritando socorro e o espírito tentando sussurrar uma verdade que já foi abafada demais. E o que se faz? Busca-se distrações. Consome-se conteúdo, comida, bebida, pessoas para preencher o vazio. Mas o buraco não é horizontal, é vertical. Falta conexão com o alto. A maioria das pessoas nem percebe que vive assim. Mas a vida começa a mostrar. Relacionamentos rasos,
fé oscilante, decisões confusas. Quando a alma está ferida e o espírito silenciado, a pessoa não sabe mais quem é. Vai se adaptando, copiando, sobrevivendo, até que um dia se pergunta: onde foi que eu me perdi? Só que a resposta não está no mundo, está no fôlego que deu origem ao barro. E é nesse ponto, exatamente nesse ponto, que o Gênesis deixa de ser só uma história antiga e se revela como um espelho espiritual. Porque quando tudo parece estar caindo por dentro, talvez seja hora de voltar ao princípio, ao sopro que gerou vida. E é aí que entramos em uma revelação esquecida, uma chave escondida em Gênesis 2:7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Esse versículo é muito mais do que parece à primeira vista. Não foi apenas uma cena simbólica da criação física. Foi uma transferência direta de essência divina. Aquele sopro não era ar, era ruach, espírito, conexão. A primeira respiração do homem foi, na verdade, a primeira conexão com Deus, sem ruído, sem dúvida, sem interferência. Quando o texto diz que o homem se tornou alma vivente, há algo profundo implícito ali. O barro era forma, mas o sopro foi função, propósito, identidade. Em outras palavras, o corpo foi moldado, mas só viveu quando Deus se moveu dentro dele. Isso significa que o ser humano não é apenas biológico, ele é espiritual desde o início. E essa origem não é apenas um detalhe, é a senha para retorno. Hoje em dia, muitos tentam se reencontrar, se curar, se alinhar. Mas tudo isso é impossível se ignoramos a fonte original do que nos deu vida, o Espírito de Deus. Desconectar-se disso é como um aparelho tentando funcionar sem energia. Pode até parecer inteiro por fora, mas não liga. O Gênesis está gritando uma verdade que poucos querem ouvir. A vida real só começa quando nos religamos ao que nos soprou. Esse versículo, portanto, não deve ser lido como um mito antigo, mas como um mapa do processo de despertar espiritual. O barro representa o corpo, as narinas representam a vulnerabilidade, o acesso, e o sopro é o código de ativação. Isso nos mostra que não basta existir, é preciso ser preenchido. A ausência desse sopro é o que gera tantos vazios hoje em dia. O mais interessante é que Deus não falou para o homem viver. Ele soprou. Ou seja, houve um gesto íntimo, direto, um envolvimento. Isso revela algo que muitos ignoram. Espiritualidade não é teoria, é respiração, é experiência. É sentir Deus entrando suavemente onde antes só havia barro. E isso, meu amigo, isso muda tudo, porque a partir daí o homem não é apenas criatura, ele se torna portador do divino. E talvez o maior drama moderno seja justamente esse. Vivemos num mundo onde as pessoas buscam ar, mas rejeitam o sopro. Enchem os pulmões de correria, opiniões e performances, mas permanecem vazias por dentro. Ignoram que o que revive a alma não é uma nova rotina, um novo curso ou um novo relacionamento. É o retorno ao início, ao sopro, ao código do Gênesis. E esse código, por mais esquecido que esteja, ainda está ativo, ainda está disponível. Mas há um detalhe. Para recebê-lo novamente, a alma precisa se esvaziar. O corpo precisa parar. E o espírito, mesmo ferido, precisa desejar ser tocado de novo. Porque o sopro não força, ele espera ser convidado. E é aí que a história muda, ou começa. Mas o que acontece quando a alma tenta viver sem esse sopro? Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é? E sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus.
Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Quando o espírito se cala, a alma assume um peso que nunca foi dela. É como pedir a um músico para reger uma orquestra sem partitura. Ele até tenta, mas as notas saem confusas, os tempos se desencontram e o som, que deveria ser harmonia, vira ruído. A alma não nasceu para guiar o destino, ela nasceu para sentir, expressar, responder. O guia é o espírito, e quando esse elo é quebrado, começa a lenta e silenciosa deterioração interior. Psicólogos chamam isso de dissonância, aquele estado de conflito interno onde os pensamentos, sentimentos e ações não conversam entre si. A Bíblia chama de separação, não importa o nome, o efeito é devastador. O corpo continua cumprindo tarefas, mas por dentro há um desalinhamento constante, como se o coração batesse fora do compasso. E isso não se resolve com esforço ou força de vontade. É uma questão de reconexão. Imagine alguém tentando curar a ansiedade apenas com distrações externas. É como pintar paredes mofadas sem consertar o vazamento. Por fora, até parece resolvido, mas por dentro, o problema continua crescendo. É assim com a alma que tenta carregar fardos espirituais. Ela se esgota, e quando a alma se esgota, o corpo começa a falar. Não com palavras, mas com sintomas, dores e exaustão. O mais intrigante é que, muitas vezes, a pessoa não associa essas dores à sua condição espiritual. Corre para soluções rápidas, troca hábitos, muda de ambiente, mas não olha para dentro. Não percebe que o corpo é apenas o mensageiro e a alma é a intérprete. O problema real está na ausência do espírito como comandante. E um comandante ausente deixa o navio à deriva. Quando a alma tenta governar sozinha, ela toma decisões baseadas em emoções instáveis. É como viver num carro sem GPS. Você anda, mas não sabe se está na direção certa. Hoje, vemos uma geração perdida justamente por isso. Emoções no volante, espírito no banco de trás, corpo como passageiro inquieto e a estrada, sempre com mais curvas do que respostas. Não é que a alma seja fraca, ela é forte, mas não para suportar cargas espirituais. A função dela é sentir, traduzir, reagir. A função do espírito é ouvir Deus, discernir, guiar. Misturar esses papéis é confundir identidade e função. E como qualquer sistema que opera fora do seu design, cedo ou tarde, quebra. E quando quebra, surgem aquelas perguntas silenciosas que ecoam à noite. Por que me sinto tão cansado? Por que nada me preenche? Por que parece que perdi o sentido? A resposta, embora simples, é profunda, porque o espírito está mudo. E se ele está mudo, talvez seja hora de voltar ao momento em que o barro recebeu vida. Afinal, sem o sopro, o que resta? Apenas a forma. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. O barro sozinho é apenas matéria inerte. Pode ser moldado na forma mais bela, com detalhes perfeitos e simetria impecável. Mas sem o sopro, continua sendo apenas escultura. É interessante perceber que Deus não começou criando o homem pelo espírito. Ele começou pelo corpo, mas não parou ali. Ele deixou claro que forma sem essência não é vida. É apenas expectativa de vida. Essa é a diferença entre estar inteiro por fora e estar vivo por dentro. Muitas pessoas hoje vivem como obras de arte, só que intocadas pelo sopro. São admiradas, elogiadas, até invejadas por sua aparência, conquistas ou talentos. Mas quando deitam a cabeça no travesseiro, sentem-se vazias. É porque falta o invisível. Falta aquilo que não se compra, não se treina, não se imita. Falta o fôlego divino que transforma barro em ser. A metáfora da argila e do sopro revela um princípio espiritual profundo. Deus se envolve de forma íntima no processo de dar vida. Não é uma criação à distância, é proximidade, é toque, é entrega.
Isso significa que, se em algum momento sentimos que o espírito se apagou, a restauração não vem por uma mudança de cenário, mas por um retorno à fonte que sopra novamente. Também é curioso que antes do sopro, o barro não tinha identidade. Era apenas matéria moldada. Isso mostra que identidade não vem apenas da forma, mas do conteúdo que a habita. É por isso que há tantos vivos que, na verdade, estão secos por dentro. Eles têm corpo, têm alma, mas falta-lhes espírito desperto. Falta-lhes aquela centelha que dá sentido a tudo. O sopro na Bíblia simboliza mais do que vida física, simboliza missão. Quando Deus sopra, Ele não apenas anima, Ele envia. Significa que ninguém é soprado por acaso. Há um propósito atrelado a cada respiração. E viver sem reconhecer isso é como ter um instrumento afinado e nunca tocar uma melodia. O potencial existe, mas fica guardado, esperando algo que talvez nunca chegue. A parte mais triste é que, no mundo moderno, muitas pessoas se contentam com a escultura. Trabalham a vida inteira para polir o barro, mas não param para receber o sopro. O resultado? Uma existência bonita aos olhos humanos, mas sem brilho aos olhos de Deus. E esse vazio não é um defeito do barro, é apenas ausência daquilo que foi feito para habitá-lo. E é exatamente aí que a metáfora se conecta com a vida real. Não importa o quanto a gente se esforce para ficar bem por fora, sem o invisível que entra e habita, nada se sustenta. E essa verdade nos leva a um ponto essencial, que poucos hoje conhecem ou compreendem. Os antigos já sabiam diferenciar as forças que compõem o ser humano. E é nessa distinção que está o próximo segredo. Na sabedoria hebraica, Nefesh e Ruach não eram apenas palavras bonitas, eram conceitos vitais. Nefesh é a alma que sente, que se emociona, que reage ao mundo. É o centro das vontades, dos afetos, das paixões. Ruach, por outro lado, é o espírito que guia, que discerne, que se conecta ao eterno. Uma sente, a outra orienta. Uma está ligada à terra, a outra ao céu. Perder essa distinção é como misturar bússola com mapa e achar que ambos fazem a mesma coisa. Os antigos rabinos entendiam que a saúde espiritual dependia do equilíbrio entre essas duas forças. Nefesh precisava ser nutrida com experiências puras, boas memórias, relações saudáveis. Ruach precisava ser fortalecida com oração, estudo da Torá, contemplação e intimidade com Deus. Quando uma dominava a outra, o ser humano se tornava incompleto, ou extremamente emotivo e impulsivo, ou frio e desconectado da vida. Hoje, quase ninguém fala sobre isso. Tudo virou emoção ou mente. Colocamos crises espirituais na mesma gaveta de crises emocionais e, com isso, tratamos a raiz errada. É como tentar curar sede com comida. Você até se ocupa, mas continua vazio do que realmente precisa. Sem perceber, o mundo moderno trocou a linguagem espiritual por diagnósticos superficiais. Entender Nefesh e Ruach também é entender que a alma e o espírito não se alimentam da mesma forma. A alma pode se satisfazer com música, arte, conversa, companhia. O espírito precisa de silêncio, de revelação, de presença divina. E quando confundimos isso, alimentamos a alma pensando que estamos nutrindo o espírito e continuamos espiritualmente famintos. Os rabinos antigos viam o homem como um triplo santuário: corpo, alma e espírito. Cada parte tinha sua função e seu alimento específico. O corpo precisava de pão, a alma de beleza e afeto, e o espírito do sopro. Hoje, vivemos tentando saciar todas as partes com o mesmo tipo de alimento. E depois nos perguntamos por quê, mesmo rodeados de prazer e conforto, nos sentimos tão secos. Essa confusão é um dos motivos pelos quais tantas pessoas se perdem espiritualmente.
Elas confundem sensações emocionais intensas com experiências espirituais profundas, saem de cultos, shows ou encontros tocadas, mas não transformadas. Porque emoção é chama que aquece na hora, mas o espírito é fogo que continua queimando mesmo depois que as lágrimas secam. E se perdemos essa distinção, também perdemos a rota para a verdadeira cura. Afinal, como alinhar algo que nem sabemos nomear? Talvez por isso, Jesus tenha dito que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Porque sem reconhecer o Ruach, tudo vira apenas performance emocional. Mas essa compreensão nos leva a um ponto ainda mais urgente, a armadilha moderna que distorce tudo isso. Hoje, vivemos numa era onde quase todo sofrimento é enquadrado como emocional. Ansiedade é estresse, insônia é excesso de pensamentos, vazio existencial é carência afetiva. Essas explicações até fazem sentido na superfície, mas não tocam a raiz quando a origem é espiritual. É como trocar a lâmpada achando que a luz não acende por causa dela, quando na verdade o problema está na fiação. O mundo moderno se tornou especialista em criar distrações que maquiam sintomas, mas não curam causas. Alguém se sente perdido? Oferece-se um novo hobby. Está triste? Manda um playlist animado. Está ansioso? Faz uma viagem. Só que quando a inquietação vem da alma, tentando traduzir o silêncio do espírito, nenhuma dessas soluções preenche. Apenas ocupam. E ocupação não é cura. O problema é que, sem perceber, as pessoas foram condicionadas a buscar respostas sempre no mesmo campo, o emocional, como se tudo fosse resolvido com sentir melhor. E aí surge a grande armadilha, confundir alívio com transformação. Porque a dor espiritual pode ser anestesiada por um tempo, mas ela sempre volta, muitas vezes mais intensa. Basta observar. Quantos não passam anos em terapias, cursos de autoconhecimento, grupos de apoio e ainda assim sentem que falta algo? É porque estão tratando o eco e não a voz. O espírito, quando ignorado, não desaparece. Ele apenas se cala, esperando ser despertado. E enquanto isso, a alma tenta dar conta sozinha, sobrecarregando-se até adoecer. O mais perigoso dessa armadilha é que ela parece funcionar no curto prazo. A pessoa sente um alívio temporário e pensa que está melhor. Mas no fundo, é como tapar um buraco com papel. O próximo vento arranca tudo. Quando a raiz é espiritual, a cura exige reconexão com a fonte, e não apenas ajustes emocionais. Sem essa reconexão, a paz é sempre frágil. Jesus já alertava sobre isso quando dizia que o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, não se vive apenas de alimento físico ou emocional. É preciso alimento espiritual, porque há vazios que só o sopro pode preencher. Mas num mundo que idolatra sentimentos, essa verdade soa quase absurda. E talvez seja justamente por não reconhecer essa dimensão que repetimos um padrão muito antigo. Um padrão que começou no Éden, quando algo perfeito se fragmentou. E é nessa ferida primordial que entra a próxima chave, a cicatriz que carregamos desde Adão. O corpo de Adão foi moldado pelas próprias mãos de Deus. Imagine a cena, cada detalhe, cada traço, cada músculo formado com perfeição. Depois, o sopro divino trouxe vida e consciência. Adão caminhava pelo Éden sem dor, sem medo, sem falta. Tudo nele, corpo, alma e espírito, estava alinhado. Mas então veio a escolha. E essa escolha abriu uma fissura que ainda carregamos. Quando Adão e Eva comeram do fruto, não foi apenas um ato de desobediência, foi um reposicionamento interno. A alma, seduzida pela promessa de ser como Deus, tomou a frente. O espírito que antes guiava foi colocado de lado. O corpo, antes saudável e eterno,
começou a experimentar desgaste. A ordem original foi invertida, e essa inversão se tornou herança para toda a humanidade. Essa é a cicatriz de Adão, não visível na pele, mas gravada no DNA espiritual. É o trauma primordial que nos faz buscar respostas longe da fonte, tentando resolver com as próprias mãos o que só Deus poderia restaurar. E tal como Adão, quando sentimos vergonha ou medo, a tendência é se esconder, como se Deus não percebesse a ausência do nosso espírito desperto. O mais impressionante é que mesmo após a queda, Deus buscou Adão. Ele sabia o que havia acontecido, mas ainda assim perguntou: "Onde estás?" Essa pergunta atravessa gerações e continua ecoando hoje. Não porque Deus precise de nossa localização, mas porque nós precisamos reconhecer onde nos perdemos. Sem essa consciência, a cicatriz continua aberta. No dia a dia, essa ferida se manifesta quando o corpo busca prazer sem propósito, quando a alma corre atrás de experiências intensas para mascarar o vazio, e quando o espírito permanece adormecido. Vivemos correndo atrás do que perdemos, mas usando os mesmos métodos que nos fizeram perder. É o ciclo do Éden repetido. No fundo, todos carregamos um pedaço daquela história. E a cura não está em apagar a cicatriz, mas em permitir que ela se torne um lembrete de que fomos feitos para mais. Porque, assim como o Éden foi fechado, a conexão pode ser reaberta. Mas para isso é preciso coragem de voltar para o centro, onde corpo, alma e espírito se encontram outra vez. E é justamente nesse ponto que chegamos a uma revelação poderosa. A chave para reabrir essa conexão não está num lugar distante, nem em teorias complicadas. Está mais perto do que imaginamos. Está no coração. Saber a diferença entre corpo, alma e espírito não é apenas um estudo teológico, é um ato de sobrevivência espiritual. O Gênesis nos entrega a chave quando revela que a vida começou com um sopro vindo de Deus. Mas, como qualquer chave, ela só cumpre seu papel se encontrar a fechadura certa. E essa fechadura não está na mente, nem nos rituais, está no coração. O coração, na linguagem bíblica, não é apenas o centro das emoções, mas o núcleo da vontade. É ali que decidimos se a chave gira ou não. Muitos conhecem a teoria, recitam versículos, frequentam cultos, mas mantêm a porta trancada. Preferem que Deus fique no jardim, enquanto eles vivem dentro da própria casa espiritual, com as janelas fechadas. Essa resistência muitas vezes nasce do medo. Abrir o coração é permitir que a luz revele o pó acumulado, as rachaduras nas paredes internas, os móveis da alma que precisam ser trocados. É mais fácil decorar a fachada do que reformar o interior. Mas o sopro não entra pelas paredes, ele entra pela porta aberta. Poucos ousam abrir porque abrir implica rendição. E rendição é o oposto do controle que a alma tanto quer manter. Só que, sem rendição, não há restauração. O Gênesis nos mostra que vida é mais do que forma e função. É presença. E presença não se impõe, é recebida. O sopro não arromba, ele espera. No cotidiano, abrir essa porta significa mais do que fazer orações apressadas. É separar tempo real para silenciar, ouvir e receber. É priorizar momentos de intimidade com Deus como prioridade absoluta e não como um se der tempo. Porque no fundo, sem essa reconexão, tudo o que fazemos é manter o barro polido, mas vazio. E talvez esse seja o maior mistério revelado pelo Gênesis. A vida começa e recomeça no mesmo lugar, no encontro entre o sopro e o barro. Mas só quem abre o coração descobre isso de verdade. E quando descobre, percebe que algumas orações só sobem quando o espírito desperta e a porta interna está destrancada. Mas aqui fica uma pergunta que atravessa séculos. Se a chave já está em nossas mãos desde o princípio, por que tantos ainda vivem como se a porta estivesse perdida? Talvez a resposta esteja no fato de que muitas vezes não é o conhecimento que falta,
é a coragem de usar o que já sabemos. O que vimos aqui não é apenas uma lição bíblica, mas um espelho. O Gênesis não nos conta apenas como a vida começou, ele revela como a vida continua. Corpo, alma e espírito não são partes soltas que podemos tratar separadamente. Eles formam um todo, e quando um deles adoece, os outros sofrem. O mundo moderno nos treina para cuidar do corpo com dietas e exercícios, da alma com distrações e estímulos, mas ignora o espírito. E é exatamente por isso que muitos, mesmo com a vida organizada, sentem-se vazios. A verdade esquecida é que o Espírito é a fonte que dá sentido a tudo mais, e sem ele, tudo perde sabor. O Gênesis nos lembra de que o sopro de Deus não foi um ato simbólico, mas uma transferência de vida que ainda está disponível hoje. O mesmo vento que deu forma ao barro pode reacender o que está apagado dentro de você. Mas, para isso, é preciso abrir a porta. E essa porta é o coração. Talvez hoje você se encontre cansado, sem direção, ou tentando preencher um vazio que não cessa. Essa é a prova de que está na hora de voltar ao lugar onde tudo começou. E quando fizer isso, perceberá que não se trata de buscar algo novo, mas de reencontrar o que, no fundo, você sempre soube que estava lá. Então, a escolha é sua. Continuar tentando viver com o sopro preso, ou finalmente permitir que ele circule livremente, porque a chave já está em suas mãos. E se você decidir usá-la hoje, o Gênesis deixará de ser apenas um texto antigo e se tornará o capítulo mais vivo da sua própria história.